Bom dia, hoje é dia 18 de novembro, a aula de hoje é Natureza e Sociedade no livro Buriti mais Interdisciplinar. Nós vamos estudar sobre o Museu Afro-Brasileiro, das páginas 158 e 159. E também vamos continuar com o roteiro de estudo, o conto africano, a Gazela e o Caracol. A proposta 1, 2E, que é a parte dos animais, que está no caderno que vocês receberam, certo? Que é essa daqui, tá? Então, vamos abrir o livro na página 158 para ler e escrever melhor. Colocar a data de hoje. 18/11/2020. Antes de começar, alguém sabe o que é museu? Então, para ajudar aquele que ainda não sabe, eu procurei no Google, certo? E tá aqui, ó, o que é um museu e para que serve. Vamos fazer assim, que eu acho que fica melhor para vocês visualizarem. O museu é uma casa de criação onde se preserva a memória de uma cidade, de um país, de uma pessoa. Enfim, é o lugar de histórias interessantes que nos faz viajar no tempo. Mas apesar de contar histórias que já aconteceram, o museu é o lugar para pensarmos o presente e refletirmos sobre o nosso tempo, certo? Então, o museu é onde está guardada a nossa memória histórica, tá? Então, aqui, ó, o texto que você vai ler descreve um museu. O Museu Afro-Brasileiro. Os museus são locais que guardam e preservam objetos de valor histórico, artístico e cultural dos povos. Eles são importantes porque permitem que os objetos sejam estudados, pesquisados e observados por qualquer pessoa. O Museu Afro-Brasileiro, localizado no município de Salvador, no estado da Bahia, guarda objetos que pertencem aos povos africanos, que no passado foram trazidos para o Brasil para trabalhar como escravos. O acervo do museu é composto por máscaras, esculturas, instrumentos musicais e tapeçarias. Esses objetos trazem parte da cultura dos povos africanos e revelam um pouco da história de vida desses povos e de seus descendentes no Brasil. Então, ó, eu vou procurar no Google o que é acervo. Então, acervo, conjunto de bens que integram o patrimônio de um indivíduo, de uma instituição, de uma nação. Grande quantidade, montão, acumulação. Então, aqui, acervo do museu é composto. Então, a quantidade, a variedade que o museu tem são essas, tá? E descendentes, vamos ver o que significa. Vocês já sabem o que é? Descendente, que o descende de uma família ou de um indivíduo, ou aquele que possui uma determinada origem. Então, seus descendentes do Brasil, das pessoas daqui do Brasil, de vários lugares do Brasil, certo? Agora aqui, ó, Museu Afro-Brasileiro no município de Salvador, no estado da Bahia. Então, aqui é uma foto do Museu Afro-Brasileiro. Agora aqui, o que é um museu? Tá aqui, ó. São locais, ó,
locais que guardam e preservam objetos de valor histórico, artístico e cultural dos povos. Tá? É só ir no texto e achar a pergunta e copiar. 2. Assinale as informações sobre o Museu Afro-Brasileiro que são: nome do museu, que são citadas no texto. Museu Afro-Brasileiro é o nome do museu. Nome dos fundadores do museu? Tá falando isso? Não. Origem dos objetos que compõem um acervo do museu? Sim. O ano de fundação do museu? No texto não tá falando. Localização do museu? Está falando porque até fala que é no Salvador, no estado da Bahia. Certo? Então, olha lá. Complete o quadro com informações sobre o museu. Nome: Museu Afro-Brasileiro. Localização: município de Salvador, no estado da Bahia. O que tem nesse acervo? Olha aqui, ó. Tá no texto. Máscaras, esculturas, instrumentos musicais e tapeçarias que vieram desses povos e de seus descendentes no Brasil. Tá? Agora aqui, o que o quadro a seguir, ele representa informações. Observe o quadro a seguir, ele representa informações sobre outro museu, o Museu do Índio. Nome: Museu do Índio. Localização: município do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Acervo: objetos de diversos povos indígenas do Brasil, como máscaras, acessórios e instrumentos musicais. Então, agora eu vou ler um pouquinho sobre o Museu do Índio. O Museu do Índio, da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, tem como objetivo contribuir para uma maior conscientização sobre a contemporaneidade e a importância das culturas indígenas, como instituição de preservação e promoção do patrimônio cultural indígena. Empenha-se em divulgar a diversidade existente e da história entre centenas de grupos indígenas brasileiros. A instituição tem sob guarda acervos relativos à maioria das sociedades indígenas. Mais do que abrigar expressivos acervos, o Museu do Índio conserva pesquisas, documenta e comunica as informações nelas preservadas, tendo se tornado referência para pesquisadores e interessados na questão indígena e contribuído com significativos avanços para o campo de museus etnográficos brasileiros. Tá? Então, isso aqui é só uma curiosidade, não precisa escrever no caderno um pequeno texto sobre o museu. Então, a lição do Buriti terminou. E nós vamos pro roteiro de estudo da página 11, que são das figuras. Então, no caderninho de vocês, que vocês receberam, é o 2CE, a corrida entre uma gazela e um caracol. Escreva o nome das partes indicadas na imagem. Então, tá igualzinho do roteiro, tá? Nós só fizemos um registro para vocês não terem que desenhar o animal. Então, aqui é uma gazela. O que é isso aqui da gazela? São os chifres. Então, vocês vão escrever chifres. Isso daqui, as orelhas. Esse daqui, os olhos. Esse daqui, a boca. A boca ou o nariz? Bom, vou pôr boca, nariz. Se alguém enxergar melhor do que eu, arruma. Esse daqui é o rabo. E essa daqui são as pernas, que são longas para ela correr rapidamente. Agora, aqui do caracol. Parece chifre, mas não é chifre. O nome desse é
tentáculos. A casinha do caracol chama concha. Essa parte aqui é pé musculoso. E faltou a gente colocar uma setinha aqui para falar que aqui é a cabeça. Certo? Então, é só pra gente conhecer... Ai, desculpa, gente. Aqui é só pra gente conhecer os personagens do conto indígena, a gazela e o caracol. Então, agora a gente viu as partes desses animais, certo? Então, da gazela ficou os chifres, orelhas, as pernas, os olhos, a boca, o nariz e o rabo. No caracol, tentáculos, que são parecidos com os chifres, que é por onde elas enxergam e sentem as coisas. A concha é onde se esconde a casinha. Pé musculoso é onde anda, onde ela desliza. E aqui a cabeça. Então, a aula de hoje é essa. Qualquer dúvida é só chamar a Pro no WhatsApp. Bons estudos e até amanhã.